Sejam bem-vindos a mais um webinar da comunidade. Hoje, aqui com um time super legal. A gente tem a Alice, a Ana, o Felipe. Acho que a Alice e a Ana são a primeira vez de vocês aqui, mas o Felipe já esteve aqui com a gente na jornada Tableau, né? Isso. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Bem-vindos, bem-vindos. E é a Verônica aqui junto comigo fazendo acontecer todo esse webinar aqui na comunidade. E é a recém-chegada da conferência. A gente estava aqui antes, né, conversando sobre a conferência. Tem que fazer um webinar só para você falar de tudo que você viu lá, hein, Verônica? Isso. Vamos fazer. Verdade. Então, a gente está muito feliz com a presença de vocês, e ainda mais com um tema desse, né? Não é... eu acho que é um tema super útil, é um tema que nem todo mundo se sente confortável de falar, né? Ele é bem complexo, acho que num quesito de... Tem que levar muito em consideração também a cultura da empresa, o nível analítico das pessoas que estão na empresa. Então, fico muito feliz que vocês tenham vindo aqui para falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Tá bom? Com vocês. Deixa eu só perguntar uma coisa. Quando vocês estiverem apresentando, no chat aqui, sempre tem alguém fazendo pergunta. Eu posso interromper vocês para a pergunta ou vocês querem deixar para o final só? Pode interromper, por mim não tem problema. Ótimo. Então, pessoal, já vai colocando aí, quem tiver perguntas, dúvidas, comentários, vai escrevendo aqui, que a gente vai passando para o pessoal. Então, tá. É com vocês. Vou começar então, gente. Boa noite a todo mundo. Lígia e Verônica, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Fico muito feliz tanto de voltar e aqui, acho que faz quase um ano desde a última vez que eu vim aqui. E sempre fico muito contente de, em nome da comunidade, de vocês tocarem o TUG Brasil. Sempre, para mim, a maior satisfação, eu sempre digo que o motor de uma tecnologia, qualquer que seja, é a comunidade. Ela pode ter todas as features mais modernas, mas se não tem comunidade, uma hora ela morre. Então, agradeço aí a oportunidade. Eu vou começar aqui, vocês já devem estar vendo a tela, né? Agora eu compartilhei aqui os slides. Vou falar um pouquinho aqui sobre a gente aqui, sobre o que a gente vai apresentar. Vou falar em nome da Alice e da Ana, mas se vocês quiserem, podem interromper. A ideia é só dar uma apresentação rápida da nossa e já ir para a apresentação, tá? Nós vamos apresentar, o título da nossa apresentação é Design Systems para Tableau, escalando visualizações de dados com consistência e eficiência. Eu sou o Felipe, eu sou analista, trabalho para a DBC, alocado na Arezzo, como desenvolvedor Tableau, tá? A Ana, ela e a Alice são UX designers pela GrowDev, né? Estão alocadas também na Arezzo, no nosso time de dados, tá? Não sei se vocês querem fazer algum ponto aqui, Ana, Alice, alguma experiência própria ou não, senão eu continuo. Não, pode continuar. Não? Tá. Aqui, antes de eu falar sobre o que a gente vai apresentar, o que me levou a falar com a Lígia e com a Verônica para apresentar é do ponto de vista do desenvolvedor, da pessoa que mexe mais com Tableau. A gente geralmente é comum ter contatos com ferramentas de design, não é nada de outro mundo. Conheci algum desenvolvedor que já tenha tido contato com Figma, que use para fazer fundos no dashboard ou fazer algumas interatividades de UX ou ter algum conhecimento, digamos assim, fundamental de design ou de UX, assim. Mas eu, desde que eu entrei nesse time, assim, e tendo sido a minha primeira experiência com duas pessoas com muita experiência na área de UX, eu vi que o nosso conhecimento, o meu, pelo menos, ele era muito
fragmentado e sem a noção sistêmica que elas possuem na perspectiva delas. E, ao mesmo tempo, assim, que a gente foi trabalhando, a gente via que tem o mundo do UX, tem o mundo do desenvolvimento Tableau, e aos poucos a gente foi encontrando lugares de congruência e como fazer essa congruência acontecer. Então, essas coisas indo acontecendo, eu pensei, pô, isso aqui seria muito legal de apresentar, tá? Porque eu não tive essa experiência antes, assim, de como sistematizar problemas que a gente encontrou em Tableau, sobre princípios de UX, e eu achei que seria legal a gente apresentar isso para a comunidade. Então, o que a gente pretende apresentar aqui? Primeiro, um problema, né, o impacto na experiência do usuário e solução, na ideia de como nós chegamos na construção de um design system de dashboards, o que é, né, o conceito de design system, por que ele é útil na criação de dashboards. Nós vamos analisar a composição de um design system, como ele é composto, como é possível também, olhando cada parte assim desse todo, adaptar as suas partes para o Tableau, e como garantir daí dessa forma boas práticas visuais e consistência. E também como a documentação do Design System pode apoiar times em diferentes níveis de literacidade de dados. Então é isso que a gente pretende apresentar. A partir daqui eu passo de slide e já passo para a Ana. Ana, tu pode ir apresentando e depois eu volto e depois vai para a Alice. Fique à vontade. Tá bem, então, primeiro a gente queria mostrar o contexto ali de onde surgiu a ideia de construir um design system. Então, como o Felipe falou, eu e a Alice, nós somos designers com foco em experiência do usuário, e nós duas, a gente entrou na Arezzo, acho que a Alice um pouco mais tempo do que eu, há 1 ano, eu entrei há 7 meses, e a gente tinha experiência com produto digital, então eu tive até experiência com infografia na área do jornalismo, mas não no nível de complexidade de dashboards que a gente trabalha hoje na Arezzo. Então, a nossa experiência era muito focada em produto digital e a gente tinha experiência com a construção de design systems, mas para produtos web e aplicativos. Quando a gente começou a trabalhar com dashboards, a gente começou a notar que algumas coisas eram diferentes, assim, a gente notou algumas dificuldades. Então, primeiro, no contato com o desenvolvedor, a gente percebeu que o desenvolvedor, assim como o do web também, não tem tanta familiaridade com o Figma e também, às vezes, não tem tanto conhecimento dos princípios de design que a gente aplica no Figma. Além disso, a gente sentia que faltavam regras claras na construção dos dashboards. Isso acabava resultando em uma falta de consistência visual, que a gente vai aprofundar depois. A gente também tinha um desalinhamento entre a comunicação que a gente tinha entre design e desenvolvedor, até porque eu e a Alice, a gente tinha um vocabulário muito da web, então a gente chamava algumas coisas por outros nomes e os desenvolvedores às vezes ou não entendiam ou tinham outra ideia do que aquilo seria. Então a gente também notou uma falta de comunicação e isso acabava gerando um tempo perdido corrigindo componentes e fazendo componentes ou consertando algumas inconsistências visuais que já iam para desenvolvimento, faltava comunicação, a gente ia lá e pedia para refazer e gerava um retrabalho. E isso também impactava e dificultava muito para escalar os projetos com consistência e qualidade. E a gente notou que além dessa parte, pode passar, Felipe. Além dessa questão interna, a gente notou que isso tinha impactos na experiência do usuário. Então, isso acabava gerando interfaces confusas e difíceis de navegar. A gente acabava vendo elementos visuais que eram ambíguos, então, o uso de ícones e de cores com um significado. Em outro dash, o mesmo ícone e cor tinha outro significado, ou era o mesmo significado, mas a representação visual era diferente. Isso causava um pouco de dificuldade de leitura na interpretação dos dados por parte do usuário, e também a gente sentia que tinha uma falta de confiança nos dashboards, porque tinha essa aparência de desorganização que acabava refletindo na qualidade dos dados, da intenção que o usuário tinha de que os dados não são confiáveis porque eles estão bagunçados. E, além disso, a cada dashboard, o usuário tinha que aprender a usar aquele dashboard porque eram aplicadas regras diferentes. Então, era muito mais difícil para o usuário se habituar ao dashboard. Isso acabava gerando um custo maior também, porque a gente esperava gerar um resultado com a entrega,
acabava que poucos usuários engajavam naquele dashboard, acabavam pedindo outro tipo de solução. Então, a partir desses problemas, pode passar, Felipe. A gente decidiu... Desculpa, quando vocês falam usuário, quem é exatamente esse usuário para vocês? O nosso usuário, hoje, eles são as áreas, por exemplo, comercial, planejamento e CRM, que fazem a análise de dados. Então, a empresa tem essa ideia de descentralização. A gente centraliza a qualidade e governança de dados no time de dados, mas toda a empresa tem acesso à análise. Ah, bom ponto. Então, dependendo do nível hierárquico, dependendo do background da pessoa, ela vai ter acesso, ela vai consumir esse dashboard de vocês. Entendi. Isso, a gente atende desde o nível executivo até o operacional. E por isso é que se tornou tão importante ter uma experiência do usuário dentro do time de dados. Porque precisa de alguém para traduzir um pouco a linguagem para esses usuários. Boa. Então, a gente trabalha os dashboards como um produto digital. Ele é um produto digital interno e que é bem amplo em termos de usuário. Então, por isso que ele se adaptou até bem a uma ideia de design system. Então, que a gente criou essa ideia de design system para corrigir principalmente essa comunicação e as inconsistências do visual. E daí a gente vai explicar um pouquinho como o design system faz isso, mas pode passar, Felipe. Primeiro que é um design system, né? Ele é diferente do system design que tem na parte web. O Design System ele é uma coleção de padrões, componentes, diretrizes e práticas reutilizáveis. Então, a ideia dele é garantir sempre consistência, eficiência e escalabilidade no desenvolvimento de um produto digital. Então, ele vai ajudar tanto a unificar a linguagem visual e funcional do produto, quanto também ele vai ajudar, como a gente trabalha com uma biblioteca de componentes reutilizáveis, ele vai ganhar um pouco de velocidade e garantir a padronização. E a gente trouxe 3 exemplos web de design system que são conhecidos. Um deles é o do GitHub, o Primer. O Material Design, provavelmente vocês já se depararam com alguma interface com ele, porque ele é usado não só pela Google, mas ele tem a biblioteca pública. Então, principalmente para ícones também, o Material Design é muito forte nisso. Então, tem muito aplicativo que reaproveita esse material do Google para ter essa consistência visual. E tem o Carbon da IBM. Pode passar, Felipe. Então, por que a gente cria um Design System? Então, o Design System ele vai garantir a consistência, porque daí a gente vai mostrar o que a gente constrói no Design System para que essa consistência seja garantida. Ele vai ter essa eficiência na hora de criação e manutenção, porque a gente vai trabalhar sempre com bibliotecas de componentes reutilizáveis. Ele vai garantir também a escalabilidade. Se torna muito mais fácil iniciar um projeto, porque você já vai ter as partes deles prontas, e você só vai montar conforme a arquitetura desse novo projeto. E, além disso, ele contribui para a colaboração, porque ele normalmente é construído com o designer e o desenvolvedor juntos. Então, é importante sempre ter um alinhamento de nomenclatura, e daí, a partir disso, a gente cria as bibliotecas com componentes que a gente vai dar um nome em comum. Então, é para garantir que a gente fala a mesma língua. E daí a gente tem o caso da IBM, que eu citei anterior, que é o Carbon, que eles têm um caso que eles calcularam que reduziu o tempo deles de 4 horas e meia para 2 horas para desenvolver um produto, muito em parte porque você não constrói mais as coisas do zero. Você já tem uma estrutura lá pronta e que você só vai jogando e adaptando conforme a demanda. Pode passar, Felipe. Daí agora eu vou passar para a Alice, que ela vai explicar melhor o que são as partes do Design System. Então, pessoal, entrando um pouco mais na prática de como é composto e como funciona o Design System, a gente trabalha com um conceito bem conhecido no mercado, que é o Atomic Design, que nada mais é do que olhar o sistema mesmo como algumas partículas. Então, a gente tem as partículas menores, que são os tokens, até os maiores, que são templates e as páginas já prontas, né? Daqui a gente começa pensando nos tokens, que são as menores partes, como cores e fontes,
até a documentação, que ela não necessariamente vai fazer parte desse sistema, mas ela é um conjunto também, ela é bem importante para que tudo funcione da maneira que a gente espera. Pode passar. Agora a gente vai entrando um pouquinho mais a fundo desses casos, né, o que são tokens, componentes e templates, mas falando de uma forma como a gente fez essa adaptação para o Tableau, né? Como a Ana falou, a gente costuma muito criar um design system, trabalhar com design system no contexto de web e aplicativos. E quando a gente começou a fazer essa criação do nosso design system, a gente se deparou com algumas questões ali de diferenças, né, trabalhando com o Tableau, porque tinha algumas limitações, algumas coisas que a gente foi precisando adaptar. Pode passar. Falando um pouquinho, então, sobre tokens, eles são os valores mais básicos que a gente tem dentro de um sistema. Aqui, como exemplo, né, cores, fontes, bordas, espaçamentos, tudo isso são tokens, são valores que a gente já atribui dentro do sistema mesmo, dentro da nossa biblioteca, e a gente consegue reutilizar, como a Ana falou, né? A gente não precisa fazer do zero, colocar o hexagonal, por exemplo, de uma cor dentro de uma página que a gente esteja construindo, porque ela já vai estar codificada dentro da nossa biblioteca, a gente vai poder só usar esse token, né, e utilizar e reutilizar quantas vezes a gente quiser, com a facilidade também de poder alterar isso facilmente, né? Um exemplo básico que já aconteceu nas minhas experiências de fazer um redesign da marca, por exemplo, e aí a gente troca fonte, a gente troca cor, a gente troca várias coisas, e ao invés de precisar ir página por página, alterando cada item do nosso sistema ali, separadamente, a gente só altera dentro do token, e isso tudo, todas as páginas que a gente tem, já atualiza automaticamente. E aí, falando um pouquinho em relação ao que a gente precisou adaptar em design, né, falando de Tableau, um exemplo bem básico são as bordas, que a gente até estava falando mais cedo antes de começar, de bordas arredondadas, por exemplo, né? A gente tinha anteriormente alguns componentes com esse token com bordas arredondadas. E aí a gente mostrava o nosso protótipo para o cliente para fazer testes e né, aprovações, e quando a gente passava isso para o Tableau, ficava diferente, porque algumas coisas o Tableau não conseguia adaptar. Então, o que a gente fez foi trabalhar muito em conjunto aqui com o Felipe, com o desenvolvimento, e vendo o que a gente precisava trazer para dentro dos nossos tokens, para que ficasse cada vez mais próximo, né, mais parecido o nosso protótipo com a entrega final. Pode passar. Aí agora o Felipe vai falar um pouquinho, a gente vai fazer esse jogo, né, tá? Eu vou falar um pouquinho de como funciona no design, e o Felipe vai falar sobre adaptações no Tableau e como ele fez para construir isso no Tableau. Tá. Obrigado, Alice. Bom, pessoal, então, antes, assim, de começar a falar de tokens, é importante, eu não vou mencionar muito porque não é o escopo dessa apresentação, mas a gente trabalha muito com a prática de integração e entrega contínua, né, CI/CD. Então, muito do que a gente fala aqui, a gente tem dentro da nossa organização um repositório central, né, versionado em Git, de Tableau. Então, quando eu falo, por exemplo, em cores, em formas, em imagens, nós temos já isso versionado, então é muito importante mencionar assim, que é uma prática legal, isso mereceria uma outra apresentação. Quem fez essa parte nosso grupo foi o Milton, acho que ele não está aqui, mas que seria interessante um dia trazer, mas que está por trás muito dessa prática colaborativa que a gente desenvolveu no Design System, tá? Mas partindo dos tokens, a gente sabe que Tableau, obviamente a gente não consegue construir uma biblioteca em que a gente puxa bordas, espaçamento, e etc., de um, digamos assim, repositório pré-definido com tanta facilidade quanto no Figma, né? Então,
falando do conceito de tokens, temas como layout, borders, espaçamentos, a gente aloca depois no que a gente chama do assunto do template que a gente produz, né? Cores também, né? Partes delas, mas algumas a gente são personalizáveis, né? A primeira, assim, que a gente sempre aprende, partindo do, digamos assim, também da minha ideia de atomicidade do que a gente vai apresentar, né? A primeira que a gente sempre tem, que a gente aprende, são as preferências, né? As configurações que ficam no repositório, que todo mundo tem, que a gente define nossas paletas de cores aqui, né? Eu deixei a documentação, caso alguém não conheça, né? Caso queira aprender a fazer, mas no momento que tu pode colocar e configurar as tuas cores aqui, elas vão estar disponíveis no teu Tableau também. E no nosso caso, como é versionado, se alguém cria uma paleta nova, ela também está disponível para todos, né? É muito útil fazer essas paletas, é verdade, Marília, é muito útil. A gente tem algumas também que também são aprovadas e são usadas, sempre aprovadas por UX e são usadas também, mas tem essa limitação de que tu tem que usar ela ou com nomes de medidas, né, ou não, às vezes não consegue, às vezes tu gostaria de automatizar um pouco mais isso, assim, de ter cores personalizadas dentro do Tableau. Agora, com a versão 2025.1, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre, teve umas melhorias bem significativas a nível de token, pensando assim, mas depois eu já falo. Primeiro eu falo das outras coisas. Mas a cores, esse é o primeiro lugar para se pensar em algo mais personalizado, né? São as preferências ali, o preferences. Fontes é um assunto bem interessante também, a gente passou algum tempo assim, discutindo, porque na hora de sistematizar também o nível de tipografia, é importante olhar as limitações que a gente tem na renderização dela, né? Porque a gente não pode pôr qualquer fonte, por exemplo, inicialmente em OS de Microsoft, por exemplo, né? Mas e aí? Todo mundo vai usar? E se se a pessoa usa Safari, por exemplo, de browser? E se a pessoa não usando Microsoft, por exemplo, né? Nós temos garantia que vai ser renderizada? E não tínhamos. Então, nós que a mais segura é a família Tableau, né? E tem outra também, e dependendo do cenário de vocês, tem outras opções. Eu coloquei esses artigos dos irmãos Flerlag e da Judith Becker, são muito bons. O primeiro, ele menciona bastante, assim, as novas fontes que foram acrescentadas, acho que a partir de 2024, e que são safe para cloud, eu tenho certeza, aí é maior, assim, a amplitude de fontes, mas vale a pena sempre pensar um pouquinho antes de sair aplicando fontes e ver qual é a mais segura em todos os cenários. Para o nosso, é a Tableau, né? Só fazendo um parêntese, a Tableau, ela não existe para Figma, tá? Então, verdade. a gente fez uma adaptação com uma fonte parecida, que é a Inter, para garantir que os elementos ocupassem aquele espaço que a gente está prevendo, mas a gente está esperando ou a Tableau exportar a tipografia dela para outras aplicações, ou a gente conseguir uma fonte que seja mais bem adaptável para todos os dispositivos. É verdade. Deixa eu até complementar. Tem uma extensão, Tableau for Figma, feito pelo DataVis, que você consegue usar e ela já tem pronto vários objetos, vai direto para o Tableau. Nós usamos ela. Por um tempo, a gente usou ela, Ah. mas a gente encontrou algumas... Tu diz aquela de fazer todo o protótipo em Figma e exportar para o Tableau? Todos os objetos do Tableau for Isso. Figma. A gente usa aqui também muito. Vocês usam, a gente usou por um tempo, tá? Nós não usamos mais, mas nós usamos por um tempo e realmente funcionava bem, mas nós encontramos um problema de tamanho de número de componentes, se não me engano, eu não lembro, mas... É a complexidade do componente. Conforme ele fica muito complexo, o plugin não consegue identificar tantos os limites deles. Se a gente usa, por exemplo, alguns componentes invisíveis e algumas outras questões disso, mas o nosso template, a ideia dele era substituir a necessidade do plugin, e acho que ele resolveu bem isso. A gente vai
chegar lá. Mas só seguindo rapidamente adiante, e a parte de ícones aqui, eu não vou chegar muito, mas no conceito de que, por exemplo, para a Ana e para a Alice, o ícone é um token, para nós ele pode ser múltiplas coisas, né? Por exemplo, aqui eu botei só a imagem, né, das formas, né? Nós temos nosso repositório ícones aprovados por elas, né, que nós também usamos, mas, por exemplo, nós podemos usar ele a nível de planilha, como para nós que seria alguma funcionalidade de alterar um gráfico, um botão, mas não é um botão já é uma outra coisa para elas, mas nós podemos usar como imagens também, ou como navegação, isso a gente mostra no template também. Mas só sobre 2025.1, né, é interessante pensar que agora vale a pena, eu vi que ele já botou ali as novas features, ele é bem interessante, que ele permite tu exportar e importar formatação de workbooks em formato JSON. Então, isso te dá muita flexibilidade, porque daí tu consegue pré-configurar ou importar uma pré-configuração de um workbook a nível de tamanho e cor da fonte, por exemplo. Eu não preciso olhar o código hex que eu quero para título, para tooltips, qual vai ser o minha cor de fundo, borda, tudo isso tu já consegue trazer pré-configurado, e na minha opinião, foi um bom avanço isso, assim, que eu quero muito testar, né? Nós vamos ter que atualizar o server, mas seria bem legal ter isso aí, ajudaria bastante. E aí seria nesse nível de tokens aí, porque tu está realmente configurando um nível mais, digamos, atômico, assim, no contexto que a gente poderia aplicar em Tableau, tá? Acho que de tokens eu vou passar agora de novo para a Alice, porque ela pode ir para componentes agora, components, né, Alice? Boa. Então, o próximo nível que a gente fala aqui do Design System seria o componente. Como vocês estão vendo nas imagens aqui, a gente pode ter diversos componentes, eles são feitos de acordo com a necessidade de cada marca, de cada projeto, enfim. E dentro desses componentes existem os tokens, né? A gente está vendo aqui um gráfico com uma cor, com uma fonte, a fonte tem uma cor, então tudo isso são tokens dentro de componentes. E os componentes, eles são bem úteis para serem reutilizáveis, né? Esse card, o primeiro da imagem, por exemplo, ele é um card com algumas variáveis. Por exemplo, uma variável que ele poderia ter, ele tem, inclusive, ter ou não esse big number. A gente pode ter projetos que precisam desse big number e outros que não. Então, ao invés de fazer vários componentes com diferenças, né, aqui falando de acordo com a necessidade, a gente consegue fazer variações desse mesmo componente, poder utilizar esse mesmo componente em vários projetos, reutilização, né? Essa é a ideia de ter um componente. E aí, como exemplos, aqui a gente tem botões, filtros, cards de informação, que é esse que eu estava comentando. Tabelas podem ser também, a gente faz a nível de célula da tabela, cada célula seria um componente, e aí a tabela em si, ela seria basicamente um template, né, mas a gente trabalha também como componente, e gráficos também podem ser componentes. Aqui também a gente teve que fazer algumas adaptações, né, para ficar de acordo com o Tableau. Um exemplo é essa busca que a gente tinha também de alguma outra forma, e aí a gente adaptou para ficar parecido com o componente que a gente já tem no Tableau, que não é um componente especificamente, mas a gente trabalha como sendo, né? Os filtros também a gente trouxe para dentro do nosso layout, coisas que a gente consegue fazer e mostrar no Tableau também. Então, basicamente, em design, funciona dessa forma o componente. Agora, vamos ver o que a gente precisou fazer para construir no Tableau. Isso. Bom, como a Alice mostrou, alguns componentes para nós, assim, desenvolvedores, são ferramentas nativas, assim, né, filtros, etc. São ferramentas nativas, mas outras, elas incorporam bem a ideia de escalar e de reutilizar coisas que nós já fizemos. E a principal delas, assim, que eu vou discutir aqui, é a ideia de bookmark, que eu não sei por que foi traduzido como indicador no Tableau, eu teria botado marcador mesmo, né? Que nem marcador de livro. Mas, enfim, o bookmark é justamente essa ideia da gente desenvolver a nível de gráficos, gráficos
que são aprovados, que fazem parte já do nosso repertório e que vão ser usados mais de uma vez e que a gente pode criar marcadores para reutilizar eles sem comprometer, por exemplo, que eles saiam, por exemplo, de design por serem feitos N vezes repetidas. Então, o que ele seria aqui? Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Para quem não tem familiaridade, não sei se alguém aqui já usou bookmarks, assim, eu acho eles muito legais e pouco explorados, assim, mas aqui, olhando aqui, conectado numa fonte qualquer, que é a nossa Sample Superstore, né? Rapidamente aqui, o bookmark nada mais é do que tu colocar, vocês irem aqui em Window, aqui em janela, em Bookmark, e vocês fazem o gráfico que vocês gostam, né? Vocês criam o bookmark, ele vai pedir para salvar no repositório de vocês, vai ser o bookmark ou indicadores, e vocês salvam dentro dele, e aí ele vai estar disponível para vocês em qualquer workbook que vocês usam. Ou seja, vocês gostaram de algum gráfico, salvam e podem reaproveitar num outro workbook. Qual é a beleza disso? É que pode-se fazer gráficos que são pré-aprovados no caso de uma organização e reutilizar eles, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer para fazer um bookmark melhor ainda no sentido de fonte de dados. Porque o que acontece, né? Se vocês, digamos que fazem um gráfico usando uma fonte, essa Sample Superstore, vocês salvaram esse aqui com campos que estão vindo da fonte. No momento que vocês importarem esse bookmark num cenário de uma outra fonte, uma fonte já de, digamos, a nível de trabalho, né? Vocês vão ver que vão substituindo uma fonte por outra, vai aparecer, as pílulas todas vão ficar vermelhas, porque dificilmente os nomes dos campos são diferentes, enfim, vai quebrar o bookmark. Mas tem jeito de se fazer bookmarks que são meio que agnósticos em relação à fonte, que é o caso que a gente fez aqui, por exemplo. Aqui eu vou pegar aqui um bookmark simples, espero que ele não me faça passar vergonha aqui, que não tem problema se dar isso aqui, a gente põe aqui, deixa eu botar aqui, que ele já vai importar igual. Aqui é um bookmark que nós fizemos aqui que parece não estar muito certo, porque é só uma barra. E ele realmente não é, porque o que a gente fez? Em vez de usar algum campo da fonte dummy que a gente fez aqui, uma fonte fake, eu só coloquei placeholders. Só tem campos aqui que eu criei, digitei placeholders e coloquei campos calculados que não olham para nenhum valor de nenhum campo da fonte. Então, eu consigo, por exemplo, vir aqui já ponho aqui, substituir a fonte dados, já posso fechar aqui essa aqui e posso continuar trabalhando na minha Sample Superstore e já posso trocar aqui os campos. Ó, troco region, posso trocar aqui profit aqui, pá, e ela já sai funcionando, tá? Eu coloquei aqui, a gente coloca aqui dentro do nosso campo de desenvolvimento contínuo, coloca as instruções também, né, para caso o usuário precise, tu pode botar no caption, né? Aqui no caption está mostrando aqui, para caso a pessoa nunca usou, como ela vai usar, né? As instruções aqui, caso, por exemplo, que às vezes a cor não saia a mesma também, né? Mas fica bem fácil de trabalhar, né? Esse cenário, ele fica mais interessante quando a gente começa a desenvolver alguns gráficos mais complexos, como o caso ali que são os cards para a lista, que a gente trata como KPIs, né, que são às vezes mais complexos. Por exemplo, a gente vem trabalhando com um que é usando map layers, né, que eu não sei se alguém já usou, mas tu usa coordenadas, né, para colocar pontos específicos pensando num eixo Y e X de latitude e longitude, né, não vou entrar em detalhe aqui, mas ele não é muito rápido de ser feito no dia a dia. Mas aqui, ó, eu importei ele aqui e ele já tem todas as posições e cada uma aqui uma marcação. E digamos aqui, vamos olhar o big number, que é esse carinha aqui, eu posso simplesmente eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro agora, não vou fazer agora. Não, vou fazer assim. Vou fazer aqui, vou editar, substituir aqui, mesma coisa. Pá, posso fechar.
Aqui, ó, eu posso dizer que vamos botar sales aqui no lugar desse carinha aqui. Pronto, já estou com o trabalho, digamos, num cenário de trabalhando assim, num trabalho normal, já posso usar esse bookmark já e substituir tudo de maneira bem rápida. Então, esse é o conceito mesmo de componente funcionando, né? Tu pegou, importou algo que tu já fez antes, não tem que fazer de novo, e já respeitando que foi aprovado pelo time de UX, assim, garantindo que ele vai entregar o que já foi aprovado, tá? Então, essa é uma coisa bem legal que a gente desenvolveu, assim, em conjunto, né? E só deixa eu te interromper, Felipe, que eu acho que esse exemplo é um bom caso de uma coisa que é muito fácil no design, no Figma, para quem mexe com Figma, a gente fazer esses espaçamentos. E todos os espaçamentos são pensados com princípios de design da Gestalt, então de agrupamento de componentes, de afastar coisas que não são de separar visualmente. E a gente se deu conta que na hora de fazer no Tableau, os desenvolvedores tinham muita dificuldade. Então, até o Felipe veio com a ideia das coordenadas, que funcionou muito bem, de espaçamentos, cada um saía de um jeito, assim. E resolveu muito bem, e melhor ainda com o bookmark. Isso mesmo, isso mesmo. E antes dessa técnica ser implementada, era muito comum a gente ver, por exemplo, dashboards com muitas planilhas. E a gente sabe que muitas planilhas é um sinônimo de quebra de performance, né? Dependendo da massa de dados que tu usa já, né? Então, às vezes a gente olhava um KPI que tinha 5 planilhas, 6 planilhas, porque o desenvolvedor tinha que adequar né, o indicador com o que vinha no protótipo e às vezes às custas de performance. Isso aqui, por exemplo, foi um exemplo bem sucedido, né, do que tu consegue fazer pensando nessa ideia de componentizar a produção de gráficos e aumentar também a performance manter a performance do dashboard, né? Acho que agora eu volto para as apresentações aqui. Acho que a gente pode passar, né, para o próximo. Já fiquei muito com componentes. Podemos ir para templates, Alice? Podemos. Então, tá. Daí o próximo nível, né, do nosso sistema aqui, são os templates. Assim como os componentes são internamente feitos por vários tokens, aqui a gente está falando do próximo nível, que é um template que é feito com vários componentes. A gente construiu em design muito sempre em conversa com o desenvolvimento, pensando em adaptar as nossas páginas, os nossos dashboards, para que eles tenham uma consistência visual e, ao mesmo tempo, que nos facilite o nosso dia a dia. Então, aqui, nas imagens, vocês podem ver que é uma página. Aqui eu trouxe 2 exemplos de templates que nós temos salvo, mas a gente tem, acho que uns 6, talvez. E toda vez que a gente vai construir um projeto novo, a gente pega algum template desses que sirva para aquilo que a gente está precisando e constrói o projeto em cima já desse template. Nessas bordinhas vermelhas, a gente pode incluir qualquer componente. Cada seção, ela é já um componente, né? Um componente mais complexo, eu diria, porque dentro desse componente existem outros componentes, e aí a gente pode, né, tem algumas literaturas que talvez digam que essa seção ela já é um template, então esse template aqui ele é um template gigante com muitos componentes internos, mas aqui a gente trabalha muito em relação a reaproveitamento, né? E a gente ter também a consistência visual sempre, que aqui a gente não vai precisar pensar em qual espaçamento eu vou usar entre uma seção e outra, qual é o elemento que eu vou usar na minha sidebar, qual é o filtro que eu vou, qual é o ícone que eu vou usar para filtro, qual o tamanho do meu título. Aqui ele já tem toda a construção visual já pronta, sem a necessidade de a gente pensar toda vez em construir diferentes projetos. E aí, como a Ana falou lá no início, né, o nosso usuário precisar ter uma carga cognitiva muito maior de olhar para a tela e pensar, poxa, mas está diferente da outra que eu vi antes e eu não sei onde está o filtro, eu não sei como funciona para entrar na página tal. Então, aqui a gente já tem uma consistência visual em todos os nossos projetos, porque eles usam esse template. Pode passar, e agora acho que o template é uma das coisas mais complexas, eu diria, mais importantes que a gente construiu, porque foi o que a gente conseguiu dar bastante agilidade para os nossos projetos, né? Isso.
Então, do ponto de vista do desenvolvedor, para nós, né, a lógica que eu penso muito, que a gente pensou muito para desenvolver isso em Tableau, é a lógica dedutiva. Por quê? O template, eu já vou mostrar ele, a gente coloca tudo que é previsto que pode ser feito nele, né? Considerando o cenário que tu pode precisar de todas as ferramentas que for para desenvolver aquele dashboard, tu põe tudo. O que o desenvolvedor não precisar para aquele trabalho, ele tira. Porque nós não temos como ficar importando partes, né, componentes para dentro do template. Ele por si só já chega a ser uma biblioteca cheia de tokens, componentes do ponto de vista do desenvolvedor. Por quê? Né? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui, esse é um dos nossos exemplos de template que a gente fez, né? Esse aqui é um template de 5 páginas. E olhando do ponto de vista do que a gente discutiu agora, ele contém desde tokens, se a gente olhar, por exemplo, de ícones, de bordas, de layouts, que aí, olhando para o que foi definido em conjunto, né, nós, desenvolvedores, com a Alice e com a Ana, nós reproduzimos num workbook em Tableau, né? Então, ele contém todas as regras de espaçamento, de background, de layout, de fontes e funcionalidades também que a gente esperava que são previstas num dashboard que a gente já consegue fazer e de fazer de maneira escalável, de maneira que o desenvolvedor, que no momento que ele abre esse dashboard, ele já tem uma série de funcionalidades também. Então, por exemplo, aqui, olhando o ícone aqui de filtro, já tem o botão de filtro pronto, inclusive com o botão de limpagem de filtros também, caso necessário. Os parâmetros já estão aqui, ele pode reaproveitar os parâmetros de período, né, para aplicar no dashboard. A navegação entre painéis também já está funcionando também, né? Os botões de exportação também estão prontos, né? Já vou falar sobre essas sessões aqui e também links para outros relatórios, caso necessário, também estão aqui prontos já com ações de URL, né? Então, dentro de um dashboard aqui, por isso que a gente até parou de usar um pouco o Figma, né? Porque a gente viu que no nosso caso, esses templates, eles estavam funcionando melhor, assim, em termos de tempo de preparação, né, e até de flexibilidade com os nossos projetos, né. Aí, por que eu digo que é melhor ter muitas coisas, né, dentro de um template, em vez de menos? Porque, né, a gente, dentro do Tableau, a gente consegue, daí não consegue exatamente ter uma biblioteca, mas a gente consegue usar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, a gente consegue copiar isso aqui, inclusive acaba virando uma biblioteca, porque eu posso copiar isso aqui e jogar no outro workbook também, né? Desde que não tenha nenhuma planilha, por exemplo, eu consigo copiar e colar, e ele acaba meio que virando para nós. Eu uso, às vezes, assim, deixo aberto o template e simplesmente copio esse container para um outro workbook, caso eu queira, né? Então, ele funciona muito bem, tá? O template também, nós temos outro aqui, rapidamente, um outro exemplo. Por exemplo, nós fizemos um recente de top bar também, que inclusive a gente colocou outras features como vai me sacanear agora. Como instruções de como usar, por exemplo, né, incorporando instruções dentro do próprio dashboard também, né? Isso aqui foi uma novidade que a gente trouxe também. Peraí que eu tô apertando, meu teclado me sacaneou. Enfim, que a gente trouxe para ele também, e que permite muito num cenário, assim, muito útil num cenários, às vezes, de, por exemplo, prazos curtos, assim, entregas que têm que ser feitas, foram pedidas por dia para entregar. Nós tivemos alguns casos, assim, em que antes o desenvolvedor tinha que fazer toda a parte de layout, todas as funcionalidades de navegação, agora elas estão prontas. Então, elas dão muita agilidade também quando elas são necessárias, e com certeza eu já tive reduções de um dia de trabalho, assim, folgado, usando esses templates, e foram coisas que deram certo bastante no nosso dia a dia, tá? Então, acho que do template é isso, tá? É como se fosse a união de
várias partes do que elas fazem também, mas para nós serve também, pode servir também de biblioteca e de consulta e também de referência também, porque ele acaba sendo a referência do que tem que acontecer dentro de Tableau para nós também, de layout, tá? Acho que eu posso passar para a documentação, Alice. Vamos lá. Então, como a parte final aqui, como eu falei anteriormente, a documentação ela não está dentro desse sistema, mas ela faz parte, é uma parte muito importante, porque é onde a gente vai ter a nossa verdade, né? Os nossos componentes, os nossos tokens, eles estão dentro da biblioteca de design, e no desenvolvimento a gente tem os bookmarks, a gente tem a forma de utilização ali padrão, mas a documentação ela serve para entender como utilizar, desde funcionalmente mesmo, né, para como entrar na ferramenta, visualizar isso, até as formas de utilizar mesmo. Como eu falei sobre os componentes, a gente pode ter muitas variações de um mesmo componente. Então, onde a gente vai utilizar cada um? Ter uma consistência visual também é isso, né? A gente saber qual o formato de utilizar um ícone, como a Ana falou lá no início, que a gente tinha esse problema, né? O ícone X era utilizado para uma função em um dash, em outro ele era utilizado para outro. A documentação, ela serve muito para isso também, para a gente entender qual a forma de utilizar. Não basta a gente ter a nossa biblioteca pronta, a gente precisa ter as formas de utilizar também, até para se surgir alguém novo no time, por exemplo, o estudo dela vai ser em cima dessa documentação, né? Então, a nossa documentação, ela serve tanto para design quanto para desenvolvimento. A gente criou dentro do Figma mesmo uma parte mais visual e a parte mais escrita, ela fica no nosso Azure, que o time todo pode entrar lá, tem todos os links necessários, os links para o Figma, os links para os templates no Tableau, etc. E também, recentemente, agora o Felipe vai mostrar também um pouquinho mais, a gente fez uma documentação mais visual sobre gráficos, aqui, particularmente falando, eu vim de uma realidade bem diferente, então eu não tinha muito conhecimento em relação a gráficos, e aí eu ficava muito na dúvida, né? Tipo, qual gráfico que eu consigo utilizar para obter esse resultado? E eu acabava indo muito para o Felipe, acabo ainda, né, todos os dias praticamente, buscando essas referências, né, quais são os principais gráficos que a gente pode usar para obter esse resultado, e aí a gente resolveu criar também uma documentação mais específica para gráficos, que vai nos ajudar muito nessa questão também de a gente conseguir escolher o gráfico necessário, né, para cada realidade. Então, finalizando também da parte de desenvolvimento aqui, esse catálogo de gráficos, assim, ele é uma síntese de várias coisas, né? De padrões, regras, orientações, mas trazidos para dentro do Tableau, né? Ele é desenvolvido em Tableau, então ele é um facilitador até muito para o desenvolvedor, mas não só para ele, né? Ele explicita, né, a apresentação de gráficos na ferramenta mesmo, para além do protótipo, digamos assim, né, no Figma. Ele padroniza já o que já foi acordado de regras de cor, regras de rotulagem, regras de funcionamento dos cores e tamanho nos eixos, mas também a gente consegue também fazer showcases de funcionalidades, quando possível, como drill down, destaque. Ele pode ser usado em diversos contextos também, porque a gente pensa que, pensando também no possível onboard, digamos, de um desenvolvedor, né, ele já vai ter um catálogo que ele vai ver, é assim que tem que ser o gráfico em linha, é assim que tem que ser em barra, a gente espera o rótulo assado. Mas também, como a Alice falou, um complemento também, o UX também, tanto para ter uma familiaridade de como que o que está sendo prototipado vai funcionar em Tableau, como também, às vezes, como se em cenários que tu quer mostrar para o cliente como que aquele determinada área vai funcionar, ela é um plus também, assim, nesse sentido, né? Então, olhando aqui o catálogo, né, eu espero que o servidor não tenha me sacaneado. Vamos ver aqui.
Só um segundinho. Só um parêntese em relação a gráficos, a gente tem usado muito o conceito reverso, né? A gente olha no Tableau como o gráfico funciona e desenha no Figma de acordo com o Tableau, porque aí a gente consegue ter um pouco mais real o protótipo de como vai ser o gráfico, né? Isso mesmo. Só um segundinho, deixa eu ver aqui se... Eu abri um outro, caso ele demore para fazer a query. E também, enquanto abre, a nossa ideia do catálogo também era ir além da documentação para esse aspecto até de educação sobre gráficos para a empresa, porque como a gente falou no início, nosso usuário, ele não é só a pessoa de análise de dados, ele é bem amplo, com vários níveis de conhecimento. A gente queria que, assim, que até o nosso designer mais júnior, desenvolvedor júnior, consiga com facilidade encontrar uma visualização mais adequada para o projeto dele. Isso mesmo, isso mesmo. Só um segundinho, gente. Só vou abrir a versão correta aqui. Aqui. Tá, beleza. Então, vamos ver se ele está funcionando. Tá. Então, o catálogo que a gente pensou, nós pensamos ele, rapidamente falando, em alguns critérios de uso, né? Aqui nós temos todas as visualizações, ele ainda está em desenvolvimento, né? Mas ele tem todas os gráficos aqui por visualização, mas também ele tem por funções, né? Então, aqui no caso, a gente pode acessar quaisquer uns dos gráficos aqui. Meu Deus, esse servidor hoje tá... Vamos olhar aqui. Ou também pode ser por funções, né? Aqui. Peço desculpas por isso, agora vai funcionar. Ou por funções. Então, aqui a gente pode olhar para um cenário que a pessoa ainda não tem familiaridade, né, de como funcionam as funções aqui, de que o gráfico desempenha, né? Nós colocamos em inglês por questão de consulta mesmo, a maioria da literatura é em inglês, né, mas a pessoa pode ver aqui, se quiser, vamos olhar aqui, Change Over Time, aqui ela seleciona, né, e vê aqui, entra em Line Chart, e aí no caso aqui, nós temos aí o nosso repertório de que já foi aprovado, né, de gráficos que nós já usamos que são aprovados, né. Temos aqui a definição, ele como deve se comportar em espaçamento, em rotulagem, etc. E alguns, por exemplo, nós já trazemos também funcionalidades esperadas, como, por exemplo, no caso que o cliente insiste em ter 4 linhas numa só, mas, por exemplo, a gente coloca já a funcionalidade de destaque, já mostrando, né, como que ele vai funcionar para o cliente, ou, por exemplo, num cenário que ele queira só destacar uma delas, com rotulagem, ele já mostra também como vai funcionar. Tá? Então, esse é o nosso... Está em construção, né, mas já atende bastante, algo que a gente não tinha também, que a gente está fazendo nesse nível macro, assim, de que meio que reunindo toda o que foi documentado num só catálogo dentro do Tableau também. Tá? Voltando aqui para a nossa apresentação, então acho que com isso, não sei se eu quero, acho que eu devolvo a palavra para a Ana ou para a Alice, não sei quem quer concluir. Eu posso concluir. Então, o que a gente espera conseguir com o Design System é uma redução de tempo do QA também, porque a gente quer eliminar alguns problemas que teriam na comunicação entre designer e desenvolvedor, e manter essa consistência e dar mais autonomia para o desenvolvedor conseguir, às vezes, em uma situação emergencial, às vezes tem que criar um dashboard e não vai ter um designer ali, o desenvolvedor já vai ter todos os recursos para conseguir manter o nosso padrão visual. Então, além disso, a gente também quer reduzir a carga cognitiva do usuário, porque ele já vai estar habituado. Então, a gente tem menus, o sidebar, que vai estar sempre naquele lugar, o filtro vai ser sempre aquele ícone, e vai estar sempre posicionado em lugares que o usuário vai reconhecer facilmente conforme ele for se habituando com os dashboards da área. A gente também quer
E eu acho que a gente já conseguiu isso, conforme o Felipe falou, reduzir nosso tempo de design e desenvolvimento, porque a gente já está trabalhando com um template pronto e com bookmarks. A gente também tem a questão que eu já te falei da autonomia do desenvolvedor, dele poder criar esse dashboard sem precisar que a gente prototipe no Figma antes. E também a gente quer encontrar soluções para as limitações, mas para as características do Tableau, né? Então, às vezes, a gente desenhava uma coisa que seria muito complexa e o Tableau podia ter uma solução simples. Então, por isso que até a Alice falou que a gente gosta de fazer o reverso, a gente olhar o que o Tableau oferece e pensar em como a gente também usa isso como uma solução de design. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Alice? Acho que não, era isso. Eu acho que o que a Ana falou reúne também tudo, resume bem os nossos objetivos e também eu não teria nada mais a acrescentar. Acho que é isso, né? Só com isso a gente conclui, né? Vocês têm mais alguma ressalva, Ana, Alice? Podemos concluir. A gente te agradece. Desculpa, é que eu queria fazer um comentário que eu gostei muito que vocês colocaram ali no segundo bullet, que é o menor esforço cognitivo do usuário, porque ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre você fazer com que fique fácil a leitura para o usuário, né? E às vezes, essa semana até aconteceu uma coisa engraçada no meu trabalho, um colega veio falando que a gente tem também esses padrões, né? Tudo mais. E a gente trabalhava com target, sempre um número absoluto, né? Então, o target tem que atingir um target objetivo de 20%, de 1 milhão e assim por diante. Só que um cliente em específico pediu para trabalhar esse ano com faixa. Então, eu quero que o meu target se saia, sei lá, eu quero atingir um SOV de entre 50% e 70%. Tá bom ali para mim. Uhum. E aí a gente começou a colocar as faixas, né? E aí a gente teve um grande problema do pessoal falando, retornando, dizendo que não estava conseguindo usar porque estava errado o painel. Porque o painel estava aparecendo 2 targets. E qual que ele deveria seguir? Qual o objetivo que era o certo, né? Então, e foi um desgaste isso, sabe? A gente recebia mensagem do tipo, errado, não tá para funcionar, e pessoas, né? Então tinha vários níveis de pessoas, né? Então tem gente que foi educado falando, eu estava tentando usar o painel e eu vi que tem 2 linhas agora, né? Eu não estou entendendo, você pode me ajudar? Mas tem do outro que, assim, é impossível, como é que vocês querem que eu trabalhe se vocês não conseguem colocar o número correto? Qual é o meu target? E o mais absurdo, né, que uma pessoa da minha equipe falou assim, poxa, mas a gente anunciou, a gente comunicou, né? Realmente, a gente fez uma reunião, apresentamos, o target foi aprovado por todo mundo, assim, a gente não botou na nossa cabeça o target, né, o objetivo. E para a gente ficou a ideia de que estava todo mundo ciente que a partir daquele momento a gente ia ter agora 2 linhas no gráfico, né? Porque o target agora é uma faixa. Então, para a gente ficou claro, né? Para a gente que trabalha com isso todo dia, fica claro. Mas para quem não trabalha com isso todo dia, não fica claro, né? Então, eu acho que é isso que é importante, ainda principalmente com vocês, que vocês falaram que o público de vocês, o usuário de vocês é muito amplo. Vocês trabalham com pessoas que têm um nível analítico bom, pessoas que não conseguem ler gráficos, né? Que é uma questão de alfabetização mesmo. É importante a gente usar a ferramenta a nosso favor, não contra a gente, né? Então, usar os recursos para que a gente consiga fazer não só o nosso trabalho mais rápido, né? Porque acho que foi o Felipe que comentou que vocês conseguem entregar as demandas com muita mais facilidade, mas também fazer de forma uma leitura fácil para que a pessoa que esteja lendo possa tomar decisões mais rápidas, porque a gente tem que sair do nossa posição de profissionais da área de dados e análise, né? Porque para a gente é muito óbvio muita coisa, mas para as pessoas que não
tem isso na sua rotina, é muito difícil, né? Muito difícil. E a gente incluiu ali aqueles recursos que o Felipe mostrou no template de glossário, como usar, muito para isso, porque a gente entende que por mais que a gente comunique lá no início, na mudança, que existe, é um pouco diferente do que está acostumado, muda isso, a gente sabe que no uso que a pessoa realmente vai entender o que a gente está falando, assim. Então a gente está buscando, a gente ainda sofre com isso também. Nós temos usuários que são muitos leitores de tabelas. Então, quando a gente mostra um gráfico, eles se assustam. E por isso que a gente quer também ter o catálogo com apoio, para eles não se assustarem tanto. Mas a gente vê que a gente também escuta muitos usuários e feedback deles. Assim. Então, principalmente quando eles vêm com algum medo, a gente tenta ouvir e ver como é que a gente adapta isso no design. A gente faz muita entrevista e teste também antes de construir os dashes, né? Legal. E embora a gente não consiga ter um denominador comum sempre, a gente tenta ouvir desde a pessoa, né, operacional até o gerencial ali, justamente para que a gente consiga incluir o máximo possível de, por exemplo, nomenclaturas ali, né? Algumas pessoas usam uma nomenclatura X para um determinado dado e outra pessoa usa outra nomenclatura. E a gente não vai conseguir atender todo mundo, sempre vai ter alguém que vai dizer que não entendeu, que não é assim que usa, enfim, mas a gente tenta ouvir pessoas nas entrevistas de todos os níveis para que a gente consiga acrescentar o máximo de usabilidade mesmo, né, em cada dash. E aí a gente também está construindo o nosso design system em cima disso também, né, pensando na maioria, pelo menos, não em todos, mas pelo menos na maioria das pessoas usuárias. Só complementando, além da usabilidade, né, porque assim, muitas vezes a gente deixa documentado, faz toda a documentação no dashboard e o usuário não consegue navegar. E ainda tem a parte da verdade única da empresa, que é como foi feita uma regra de negócio. Quem né, construiu essa regra? E aí cada um vem com uma regra nova e números diferentes da mesma fonte de dados, que é única e confiável. Né? E isso é muito importante também. Eu sofro muito com isso. Né? Criar uma verdade única, documentar as regras de negócio e em cada KPI mostrar como ele foi criado, como ele foi pensado, deixar um informationzinho para demonstrar isso. Né? Muito legal. Fantástico, adorei o trabalho de vocês. Nossa, estão de parabéns. Realmente, parabéns. A Marília Mendes aqui está perguntando se vai ter acesso ao repositório que vocês fizeram ou vai ficar particular. Vocês tem alguma coisa no Tableau Public lá de vocês? Infelizmente não. No meu Tableau Public não tem nada, apresentação. Poderia fazer a parte de catalogação, poderia dar um template de catálogo se fosse de interesse, assim, um meu próprio, assim, né? Mas não, acho que do repositório não sei dizer do Figma das gurias se isso é possível ou não, né? Acho que eu pelo menos fico devendo, infelizmente. Mas acho que ela pode entrar em contato com a gente por e-mail também. Isso. A gente marca um dia e mostra algumas coisas. Da parte de Tableau também, fico super aberto caso queira contatar a gente. Não tem problema. Eu coloquei o link do LinkedIn de vocês aqui no chat, então o pessoal pode entrar em contato direto. Estou botando agora o Tableau Public do Felipe também aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil também para vocês entrarem em contato com eles. E, pessoal, se vocês compartilharem comigo essa apresentação, os slides, eu consigo colocar também na nossa plataforma, tá? Junto com a gravação desse webinar, tá? E aí o pessoal também pode ter acesso ao material, se caso vocês permitam, e ter acesso também ao contato de vocês que estavam lá nos primeiros slides, tá? Vocês me mandam. Sem problemas. Boa.
Mais alguma pergunta, pessoal? Coloca aqui no chat, que a gente já está encerrando. Acho que realmente o que a Verônica falou é um material muito bom, porque um webinar muito bom, porque a gente dentro da Tableau tem vários silos, né? Essa é a verdade, né? Vamos ser muito sinceros, né? A própria TC acho que mostra muito isso. Tem o time dos desenvolvedores, tem os times da criação de visualização, tem o pessoal do Tableau Public, né? A gente acaba trabalhando muito em silos, né? E isso não é um julgamento, tal, que eu estou falando, não é que é ruim ou bom, né? Mas é que acaba que a gente não dá para saber tudo do Tableau, né? Infelizmente, né? Não dá, a gente está sempre aprendendo. Cada dia que vem é quando a gente aprende uma coisa nova da Tableau, um jeito novo de se trabalhar na ferramenta. Então acaba que a gente fica meio separado. E é muito legal vocês trazerem esse tópico aqui de uma forma leve. Parece que é uma brincadeira até de criança, né? Tipo, só copiar lá, mas eu sei que foi muito trabalho, tem muito estudo ali, pesquisa, teste, põe isso, não deu certo. Como Alice e a Ana falaram, né? Vocês fazem muitos testes antes de realmente colocar em desenvolvimento. Mas eu queria só lembrar que não é porque a gente trabalha com Tableau, que a gente trabalha com dados e análise há muito tempo, que a gente também é um expert em criação de dash. A gente sofre tanto quanto, né? Com layout, combinar cor, combinar não sei o quê, blá, blá, blá. A gente sofre muito. A gente sofre. Às vezes a gente faz uma visualização que para a gente está muito fácil de entender, mas o cliente não entende. Ou acho que, eu não lembro quem falou, né? Que tem o cliente que pede para botar 5 categorias num gráfico de linhas. Você fica assim, não dá, não vai ficar uma boa visualização, né? Mas o seu conhecimento... 20 filtros do lado. Acontece. Então, aí o nosso conhecimento, a gente fala, não, tá bom, a gente coloca a linha, mas a gente tem que botar uma figura de destaque. Mas nem todo mundo sabe que isso funciona, né? Então, você aí já adiciona mais algum comentário, alguma linha para dizer, coloca o mouse em cima, enfim, algum texto para direcionar a pessoa. Porque não adianta você fazer também um grande manual que ninguém lê, como a Verônica falou, o pessoal não lê, sabe? Então, eu acho que também é legal a gente trazer esse tema, e é um tema válido para qualquer nível, para qualquer pessoa em qualquer nível de Tableau, né? Não importa se você é um avançado, se você é desenvolvedor, se você está começando agora ou não. Isso é um tema muito importante mesmo, porque vocês despendem muito tempo para criar um dashboard, para chegar no final as pessoas não conseguirem usar, né? E como você escalar isso? Como escalar o que deu certo, né? Como escalar o que fica... Senão vai ficar copia e cola, né? Copia e cola o arquivo e cria tudo de novo, né? Não dá. Mas excelente, pessoal. Muito bom mesmo. Gostei. Muito bom. Mais algum comentário? Eu tenho só... Agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado por quem participou também, e obrigado a Alice e a Ana também. Eu me sinto meio privilegiado, né, de ter duas UXers assim. Foi, para mim, é um aprendizado muito grande. Eu sempre acho que essa área de pensar no usuário, para mim o maior ganho de eficiência na empresa, assim, é quando tu pensa no produto para o usuário, né? Às vezes em tecnologia a gente pensa muito em ganhos de performance, ganhos de enfim, de fazer às vezes dashboards assim, o mais que nós desenvolvedores achamos o melhor, mas eu acredito que quando ele passa por essas etapas, né, a chance de tu economizar até do ponto de vista da tua organização, dinheiro mesmo, de ele gerar um retorno maior, eu acho que é muito maior, assim. Eu considero, independente da tua ferramenta de BI, assim, tu ter esse respaldo, assim, junto com UXers, assim, para mim tem sido uma experiência muito legal. E acho que vale muito a pena sempre investir nisso. Concordo com você, você falou que você é um privilegiado, realmente trabalhar com uma equipe dessa de UX não é fácil. Não se acha. Vou te falar que eu conheço acho que umas 5 pessoas que têm esse privilégio. É por isso que eu quis trazer elas para cá, né? Porque eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio.
Boa, boa, muito bom. Parabéns, pessoal. O trabalho de vocês realmente é excelente. Sorte da Arezzo que tem vocês no time aí, porque realmente é um privilégio vocês estarem juntos. Para a Arezzo, pensando na Arezzo, é um privilégio dela ter vocês juntos aí, essas mentes pensantes em tanta coisa, tanto detalhe, né? Porque alguns perguntariam por que a gente vai se preocupar com o título, né? Sim. Mas não. Pois é. Faz toda a diferença no final. Muito e bom. uma sugestão, né, coloquem como case, né, no Tableau Conference 2026. Né, vocês podem ganhar já lá para apresentar um case do Brasil. Né, esse ano teve cases do Brasil que foram apresentados. Ganham lá o convite. Né, espetacular. Leva para mostrar o trabalho, né, desenvolvido aqui no Brasil. Vamos fazer a campanha para vocês irem para lá. Arezzo, por favor, levem eles. Isso. Vamos começar hoje, gente. Né? Vocês vão ver a TC de 26 já está aí. Já está aí. Já está aí. Está definida a data. Oi? 5 a 7 de maio. San Diego. Vou levar isso para a próxima agenda. Boa. Aí. Mas é assunto sério, sabe, Felipe? A gente não está aqui só porque vocês são legaizinhos, não. Realmente é um tema muito legal, e que precisa e merece estar dentro de uma TC. Então, acho que... é um tema que, assim, a Tableau não trabalhou nisso esses anos todos, pensando, né, na experiência do usuário, componentes reutilizáveis. Isso tudo somos nós que trabalhamos com Tableau, que vamos criando esses templates, né, e apoiando, né, as empresas que usam Tableau. Agora, você não tem isso fácil, né? Um design system que você possa importar, tipo um CSS, para dentro do Tableau. Começou agora com JSON, tá bom, né? Mas como a gente queria um Figma também para a gente usar e ele ser reutilizável, né? E você não ter problema de adaptar para um celular ou para qualquer, né, desktop, né? Que aí você tem que fazer layouts todos, né, fixos. Também tem isso. Então, tem várias coisas que são ideias para a gente levar como ideia mesmo, né, nas ideias de Tableau para serem votadas, porque isso é essencial. Né? Saiu a paleta de cores, mas quanto tempo a gente está esperando uma paleta de cores? As pessoas criaram várias ferramentas para gerar paleta, né, e ajudar a gerar um preferences, né, novo, e agora que saiu, né, ou borda arredondada. Nossa, quase que eu caí da cadeira lá. Não acredito. Borda arredondada. Né? Poxa, uma coisa que é tão simples, e a gente vai para o Figma, faz gambiarra com anotação, por favor. Exato. Né? Exato. E tá aí. Não tem que levar isso, tem sim. Tem que levar. Felipe, a dica que eu dou já entra em contato quem é o contato de vocês dentro da Tableau, né? Quem já vão falando com ele, com essa pessoa. É a primeira dica que eu dou para vocês, e vende isso internamente também para a empresa de vocês. E realmente é um projeto que merece estar dentro da TC, isso com certeza, sem dúvida. Bom, perfeito. Se a gente puder ajudar, fala com a gente, entre em contato e a gente ajuda como pode. Muito obrigado. Pode contar com a minha ajuda. Onde for, eu escalo. A gente agradece. Muito obrigado. Muito Não bom. esqueçam que ela fundou a TC, hein, gente. Estava lá, botou no primeiro dia. Gente, muito obrigada pela qualidade do trabalho apresentado aqui, pelo tema, né? Pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Eu esqueci exatamente o nome da pessoa que você falou que seria uma segunda parte da apresentação. Fica aqui a comunidade aberta para vocês voltarem sempre que vocês tiverem um tema como esse, ou não precisa ser exclusivamente sobre visualização, mas o que vocês queiram trazer a mais, sendo sobre Tableau, sendo sobre dados, sendo sobre análise, tá? As portas estão sempre abertas aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. Foi uma excelente apresentação. Para quem está aqui junto com a gente, ficou até o final, obrigada por estar aqui, obrigada por terem assistido.
E em breve, acho que na próxima semana, a gravação desse webinar e o material também dos slides vai estar disponível lá na página da comunidade. E vamos manter em contato, que a gente já tem o nosso próximo webinar para mês que vem aí, com o Nick, nosso Tableau Ambassador também. Tá bom? Nick Dutra, exato. Obrigada, pessoal. Obrigada, Felipe. Obrigada, Ana. Obrigada, Alice. Foi excelente a apresentação. Obrigada, pessoal. Obrigada pela Verônica, oportunidade também. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, pessoal. Obrigado.